bem-vinda ao Wake Up Drop, onde eu vou entregar para você pequenas pílulas para te ajudar no seu despertar. E hoje nós vamos conversar sobre um assunto importantíssimo que nos influencia demais em acordar e conseguir olhar uma nova realidade. E é o julgamento. Quem nunca, né? Quem nunca julgou ninguém, quem nunca se julgou. Mas como que isso nos atrapalha? Isso é bom? Isso é ruim? A gente deveria fazer? Onde isso trava a nossa vida? Então, hoje a gente vai conversar um pouco sobre o julgamento. Mas eu queria dizer que eu tô muito ansiosa pra falar sobre esse tema. Muito, porque eu me considero uma pessoa muito julgadora. E eu acabei usando duas coisas muito ruins na mesma frase, que foi ansiedade e julgamento. Mas, na verdade, eu queria saber se realmente o julgamento ele é ou não uma coisa ruim, ou se ele faz bem, ou se não faz nenhum bem. Então, vamos lá. O julgamento, ele é um pouco ruim. Por quê? Vou dar aqui uma explicação quântica para a coisa. Quando a gente julga uma coisa, não é igual você ter uma opinião. É diferente. É algo muito mais forte e mais intenso. Você está colocando um rótulo naquilo. Você emitiu uma sentença. Afinal, você está julgando. Então, quando você julga algo, você fecha qualquer outra possibilidade que exista sobre aquela coisa. Entendeu? Ela passa, é igual um rótulo que você coloca e você só vê o rótulo. Então, na física quântica, o que ela nos conta? Que o mundo ele é feito de possibilidades. Então, quando você julga algo, você fecha outras oportunidades que poderiam acontecer, que poderiam te trazer uma realidade melhor, porque você está julgando. Isso é só uma das coisas ruins que o julgamento faz, né? E quando a gente julga, normalmente, o que acontece? Porque a gente está aqui para evoluir, certo? Não é para andar para trás. Nem para ficar rico, nem para nada disso. A gente está aqui para evoluir. E como que a gente evolui? A gente precisa ter a capacidade de olhar para alguma coisa sobre um novo ângulo para ir subindo as escadas da vida. E quando a gente julga, a gente se fixa muito nessa posição. O julgamento é o exercício oposto necessário para você evoluir. Então, o que acontece? O universo, a vida, a força maior, como você quiser te chamar, acaba te colocando na situação que você mesmo está julgando. Até porque você está vibrando aquilo está sendo atraído por você, né? E aí você passa a viver a situação sob o olhar do seu julgamento. E é muito diferente quando você está na situação oposta. Você não consegue enxergar todas as possibilidades de solução porque você julgou aquela situação. Entendeu? Ah, tá. E, Manu, você falou julgamento, assim, eu acho que quando a gente fala julgar, eu vejo muito a imagem da mulher, uma julgando a outra, sabe? Eu acho que a gente tem essa questão de mulher com mulher, de julgar e de criticar, não sei, essa competição que existe. Você acha realmente que tem alguma coisa um pouco maior com nós, mulheres, quando a gente fala da questão do julgamento, de criticar alguém, enfim? Você sabe o que eu acho? Nossa, é interessante essa pergunta. Porque todo mundo julga, e o julgamento ele é um espelho da nossa própria energia. A verdade é que a gente não enxerga a verdade. A gente só consegue enxergar o espelho dos nossos referenciais da nossa história. A grande maioria das mulheres, né, nós como mulheres, nós somos muito julgadas, né? Ai, não pode usar saia curta. Ai, está andando na rua sem o marido. Desde aquelas coisas mais antigas até hoje, né? Então, o que acontece? Como foi-se imputado, né, um olhar de julgamento para nós, a gente está carregado disso. Então, a gente bota para fora, entendeu? Como a gente foi muito julgado, a gente julga também. E aí, o que acontece? O que a gente julga na outra mulher, por exemplo, são as nossas próprias dificuldades. Entendeu? Ai, porque ela é uma biscate. Então, será que você não está sendo muito presa? Você está querendo se expressar um pouco mais, né, com mais liberdade em relação a relacionamentos, a sexualidade, e você está chamando a outra de biscate porque você não consegue encontrar um equilíbrio nisso? Por exemplo? É tipo uma lei do espelho, assim, né? É bem parecido. É que ele é bem tricky, porque não é uma situação... Às vezes mas normalmente não é numa coisa tão óbvia, assim, tão exata.
Né? Você julga a pessoa, você se sente super bem. Imagina, eu não sou aquilo. Mas basta a vida te colocar numa situação que tem aquele tom energético, mas não é com as mesmas pessoas, e você já não consegue se reconhecer naquilo. Mas você está fazendo igualzinho aquela coisa que você criticou. E chegar nesse ponto de você conseguir discernir isso é muito desafiador, né, Manu? Porque muitas vezes a gente acha que o nosso julgamento, ele é a nossa opinião, né? Baseado naquilo que a gente acredita, nas nossas crenças, valores, nossas próprias crenças limitantes também. Então, queria te perguntar, até que ponto eu sei o que é a minha opinião e a partir de onde que isso se torna um julgamento? Então, olha, isso aí é muito sábio a gente conseguir identificar um e outro, porque como é que funciona? Julgamento não é discernimento. A gente precisa saber discernir, entendeu? E até a gente vai ter opinião sobre as coisas e isso é totalmente saudável. Qual que é a diferença entre opinião, discernimento e julgamento? O julgamento, você emite uma sentença e você se coloca numa posição de juiz superior e diminui a outra ponta. Então, o que acontece? O julgamento, ele vem para alimentar quase o seu ego, sabe? Eu não sou isso. Aquela biscate. Eu não sou biscate como ela, por exemplo, né? A tal pessoa é uma pessoa de uma folgada. Sempre vem com você se colocar numa situação acima e diminuir o outro. A opinião, o discernimento, você tem muito mais respeito em relação à outra ponta. Você olha para aquela situação, você fala, puxa, a pessoa está se enrolando com aquilo, está tendo um comportamento inadequado, eu não quero isso para mim. Mas quanto mais você desperta, quanto mais você entende a realidade por um prisma mais amplo, você vê que está todo mundo na mesma jornada. Todo mundo erra. Está todo mundo lutando aqui com a própria Constituição, com a própria história para conseguir encontrar um lugar e andar para frente. Então, você tem uma compaixão em relação à outra ponta. Entendeu? Quando você vê uma situação que você acha muito contrário ao que você faria, etc., você, puxa, a pessoa ainda tem que, né, andar um pouquinho para entender que isso é super nocivo, eu não quero isso para mim. Mas você respeita, entendeu? No julgamento é uma situação onde você tem menos respeito pela situação e a posição do outro. Eu acho que é muito uma questão de um exercício diário de autoconhecimento, né? Porque você comentou que o julgamento, na verdade, você julga é algo que está dentro de você, que talvez falte você desenvolver, né? Enfim. Então, acho que um exercício também diário para a gente diminuir um pouco essa questão do julgamento é um exercício de, o que eu estou falando da outra pessoa que tem aqui dentro de mim, Exato. que não está, né, muito legal e que eu, né, então talvez não esteja no outro, seja em mim, né? Não, e sempre tá. Chega um ponto que você vê que todas essas suas interações, elas não servem para você ir lá e dar opinião. Elas servem para te contar quem é você. Por que você enxerga aquilo? Por que aquilo te incomoda, entendeu? Por que você precisa emitir uma sentença sobre outra pessoa, né? Eu quero dar um exemplo aqui. Vou dar um exemplo da minha vida, tá? Que é o seguinte. Antes eu demorei muito para engravidar. E aí chegou um ponto que eu achei que eu não ia ter filhos. E aí, para eu me proteger, né, da dor que era assumir que eu não ia ter filhos naquele momento, eu fiz 3 anos de tratamento, foi uma luta. Eu comecei a criar um certo ranço, um certo bode, tudo relacionado à criança, né? E aí eu olhava as mulheres com babá, nossa, eu era muito crítica. Nossa, meti o pau pesado. Isso aí é coisa de quem não quer ter filho. Isso aí, ficar terceirizando pros outros é melhor nem ter. Ou que coloca a criança pra assistir Peppa Pig no restaurante. Nossa, quem nunca, né, julgou. E aí, aí o que aconteceu? Aquilo tava falando de uma dor interna minha, de quem não ia poder ter filhos. Por isso que eu tava sendo tão crítica com essas situações, né? E aí, quando eu tive filho, o que aconteceu? Eu não tinha o apoio da minha mãe, eu não tinha apoio da minha sogra, que não estavam por perto, e meu marido chegava a viajar 3 semanas. Ou eu tinha uma babá, ou eu ia ficar louca. E aí eu tive que fazer o quê? Ver como eu estava errada quando você está na situação. É muito diferente quando você está vivendo aquilo, né? A gente sempre, o julgamento também tem sempre uma coisa de fora, sabe? Isso aí não é comigo. Se eu tivesse, eu faria muito melhor. Então vai lá e faz. Entendeu? Uma vez eu vi uma frase de uma mulher que eu achei maravilhoso. Não aceite críticas de quem não está na arena com você. Porque essa pessoa não está falando do lugar de quem está vivendo, está falando de um olhar com muito pouca informação sobre o que significa passar por aquela situação, né? Então o julgamento tem muito a ver com isso. Mano, você falou de um prisma,
né? De quando a gente tá consciente, a gente consegue abrir esse leque de possibilidades para poder enxergar essas diversas situações e até ser empático e se colocar no lugar do outro, né? Para que você realmente entenda na pele o que a pessoa tá passando e não a julgue. Como que a gente pode desenvolver esse prisma, essas diferentes perspectivas sobre isso, para não ter esse problema do julgamento sempre? Então, isso é um exercício que é uma jornada. Acho que a evolução, acho que está até nesse caminho. O Dr. Chopra fala, né, que o nosso verdadeiro eu, ele não tem ego, né? A gente não fica tão apegada à posição, a se valorizar, etc. E quanto mais você consegue se sair do seu olhar, esse olhar de fora, é um exercício. É realmente um exercício de você esquecer que aquilo te incomoda, porque que te incomoda, e tentar se observar como se você fosse uma outra pessoa. Quanto mais você treina, mais fácil fica. Até que chega um momento assim, você tá ofendido, você tá puta da vida com a pessoa, e fala, não, deixa eu olhar para um outro ângulo, deixa eu tentar olhar pelo ângulo da pessoa, ela me vendo. O que será que tá pegando, que eu tô incomodando tanto? Entendeu? Só que se você tá muito. Se o seu ego tá muito envolvido com aquela situação, né? E você tá muito arraigado naquilo, a gagueira, aí você não consegue se descolar. Então, para você conseguir olhar, abrir o leque de possibilidades, né? Porque a física quântica é isso, é você abrir o leque de todas as possibilidades, né? Você precisa conseguir enxergar as possibilidades. E para você enxergar, você não pode estar só fixo na sua. Entendeu? Então, saber se colocar no lugar do outro, saber, às vezes nem do outro, uma terceira, um quarto olhar sobre aquilo. Você consegue ir abrindo novos caminhos e novas possibilidades sobre qualquer coisa na sua vida, relacionamentos, trabalho, projetos, saúde. A gente tem que conseguir olhar, porque a verdade ela não é única, ela é multidimensional. É que nem quando você escuta aquelas histórias lá de casal, né? Daí você escuta só de uma parte, né? Ai, não, o cara foi um filho da puta comigo, né? Beleza. Só que o outro lado, o que aconteceu ali, né? Então, ou então, e uma visão de fora, né? De um amigo do casal. Então, acho que antes da gente ter uma definição, né? Uma opinião sobre qualquer coisa que acontece, a mídia, né? Por exemplo, a gente só escuta o Jornal Nacional e fala, putz, aquilo é uma verdade. E talvez não, né? Você colher várias informações para realmente tomar uma decisão para si do que é certo, o que não é, né? Não, é exato, é exatamente isso. Até porque, assim, quanto mais eu estudo sobre esses assuntos, a física quântica, as possibilidades, o que é a realidade, eu vejo que a gente não tem uma verdade. Aliás, não existem verdades, existem pontos de vista. Isso. Que ponto de vista afina mais com a sua energia, com a sua maneira de encarar a vida, com o seu background de experiências, entendeu? Então, no fundo, a gente enxerga visões. E aí, que você falou o exemplo da briga do casal, né? Se você for conversar com cada parte, o marido, a esposa, a funcionária da casa, o amigo, a amiga da mulher, etc. Cada um vai ter uma visão. Cada um vai ter uma versão. Ai, não, porque eles brigam por causa disso. Não, é por causa daquele outro. Não, porque é a minha mulher que é culpada. Não, porque meu marido não me entende. Então, são só pontos de vista. E digo mais, por que você não cuida da sua própria vida em vez de querer entender a história do casal, meu? Exato. Se as pessoas se preocupassem mais em cuidar da própria vida, usassem o exato mesmo tempo que você cuida das fofocas dos outros, da vida dos outros, e fosse se resolver, nossa, a gente chegava muito mais longe. Posso falar? Esses casos que eu vejo, assim, de sucesso e etc, né? Você vê, eu sou maravilhada, né? Eu adoro histórias de sucesso. Eu fico querendo entender o que a pessoa fez para ver se eu consigo fazer algo parecido. A pessoa estava muito envolvida com as coisas dela. Você acha que o Jorge Paulo Lemann, né, dei esse exemplo no podcast passado, ou, sei lá, o Tony Robbins, atores, eles estavam lá atrás de fofoca dos outros? Imagina. De correr atrás da vida. Não, eles estavam empenhados em realizar os seus próprios projetos, entendeu? Então, para de cuidar da vida dos outros e se empenha em cuidar da sua própria vida, que já é muita coisa. É difícil cuidar da própria vida. É que quando você tem um ideal, você se força a focar naquilo. E quando você acredita fielmente que aquilo vai vingar, você esquece tudo ao seu redor. Então a gente tem menos tempo para a vida alheia e mais tempo para os nossos objetivos. É isso, você fala dessas pessoas de sucesso. Acho que um grande elo em comum a elas é exatamente isso. O foco no objetivo deles.
E aí eles estão sempre, tipo, eles sempre têm o ideal deles e ninguém tá vendo. Mas é o cara que acredita que vai até o final, entendeu? Então, se você, é o que sempre falo, você quer ter sucesso e você tem uma ideia, que por mais que ninguém te apoie, ninguém acredita, vai você. Se você acredita nela, que ela pode vingar, ela pode dar certo, é você que tem que caminhar. Você não pode depender de ninguém. Então, é o que eu sempre falo, tipo, eu não preciso do apoio de ninguém se eu sei aonde eu quero chegar. Exato, porque você tá vendo, é o seu ponto de vista, a pessoa não tá enxergando a mesma coisa que você, né? Então, se você conseguiu enxergar, não importa a opinião dos outros, não importa qualquer outra coisa que se imponha no caminho, porque você tá enxergando o caminho. E essa coisa do julgamento, né, quando você estava falando, eu pensei nisso, que quando a pessoa tem um objetivo claro, ela está em busca daquilo, né? E quando a pessoa não tem assunto, ela não tem clareza de propósito, quando a pessoa não tem um objetivo maior, uma meta, o que acontece? A pessoa fica se dando esses pequenos biscoitos, porque o julgamento faz a gente se sentir bem. Ele alimenta o ego, entendeu? Ai, como aquilo é ruim, como eu sou boa. Ai, como, sei lá, dá um exemplo diferente. Eu jamais faria isso. Eu jamais faria isso, sou muito melhor do que isso. Nossa. Ai, sou muito melhor do que isso. Entendeu? Então, a pessoa fica se alimentando igual o fast food, assim, que você fica na hora é gostoso, só que depois faz um mal do caramba, porque tá ali se alimentando, se sentindo melhor, à custa da sua opinião sobre os outros e não tá construindo nada. Energeticamente, você acha que afeta alguma coisa, Manu? Eu acho que sim, né? Porque você fica muito envolvida com aquela situação. O que vai acontecer normalmente? Assim, o que eu percebi ao longo de textos, de estudos e da minha própria vida? Você vai ter que passar... Você tá julgando, você vai entrar na posição da pessoa. E aí, você vai ter que ter... Você tem duas opções, né? Ou você faz o exercício da humildade. E normalmente quem julga não é muito humilde. Da humildade. Sandálias da humildade! Vai ter que calçar as sandálias da humildade e falar, puta, como eu estava errada no meu julgamento. Ou, pior ainda, não, eu não vou dar o braço a torcer, imagina, eu tô certa. Aí você se obriga a passar pela situação com muita pouca visão, sem conseguir encontrar a melhor maneira, né, de passar por aquela situação por causa do seu julgamento, que você não quer dar o braço a torcer, que você estava errado. E tá tudo bem, tá errado, gente. A gente precisa parar de se culpar. Dentro, né? É uma criança ferida. Não, eu não posso, né? Às vezes, sei lá, existem mil histórias, mas o pai que, né, qualquer erro da criança, você fez errado. Então a pessoa que traz uma emoção tão negativa, né, tem uma gravação tão forte ali de não posso errar porque vão me culpar ou vou me sentir muito mal em relação a isso, que a pessoa não é capaz de dar o braço a torcer, né? E aí a gente vai entrando em outras esferas. Ô, Manu, e essa questão do julgamento, ela é muito da nossa personalidade, né? Eu até tinha brincado com você antes da gente começar, que eu falei assim, como uma boa libriana, eu sou muito julgadora. Né? Então, meio que isso já vem implantado em algumas pessoas, mais do que em outras, né? Tem pessoas que têm essa humildade mais implantada e tem outras que têm esse julgamento um pouco mais aflorado. Né? Por ser uma questão de personalidade, é possível mudar? Tem um jeito de transformar isso em um outro sentimento, talvez, que seja menos prejudicial, aos poucos, né? Você ir transformando isso numa humildade, é um processo. Dá para mudar? Ou não, vai ser sempre assim porque está implantado em você. Que dica você daria, assim, bem prática até mesmo para que essa mudança ela realmente aconteça? E se ela é possível de verdade? Não, eu acho que ela é totalmente possível. Eu já fui muito mais julgadora do que eu sou hoje. E o que me trouxe consciência foi conseguir ver o quanto isso me limitava. Então, assim, por exemplo, a gente está conversando aqui sobre esse assunto, né? Às vezes você não precisa passar por uma situação mais difícil, mais limitadora e ver como isso te prejudica para começar a mudar o olhar. Entendeu? Às vezes você consegue aprender com o erro dos outros. Meu pai sempre falava isso. Seja inteligente e aprenda com o erro dos outros. Cometa pelo menos erros novos. E aí você, criando consciência, quando você emite, o que é o julgamento? Todo mundo sabe quando está julgando, né? A gente pode fingir que não, fingir uma demência, mas é só fingimento. A gente sabe quando a gente está julgando. E aí, nesse momento, você conseguir dar um passinho para trás e falar, nossa, será que eu estou fazendo um bom julgamento? Será que essa visão é a mais adequada? Será que eu não deveria abrir essa possibilidade, né, essa situação, esse olhar para outras possibilidades, né? Então, criar consciência, aquela coisa também de ir chegar pelo amor ou pela dor, né? Ou você olha e consegue, não, acho que realmente isso é uma prática ruim, né? Deixa eu já ir mudando aqui antes da vida me dar uma porrada. E tem gente que não, tem gente que é só na porrada mesmo. Mas sempre há a possibilidade de mudança. Sempre. Pelo amor ou pela dor? Pelo amor ou pela dor. A gente gosta muito de ir pela dor, né? Não sei por quê.
A gente acaba escolhendo esse caminho. Acho que não quer sair da zona de conforto, aí tem que vir uma força mais forte, mais densa pra tirar a gente de lá, né? Então a gente aproveita esse podcast da Manu pra não ir pela dor, cara. Vai pelo amor que é mais fácil. Olha, é verdade. Eu também acho. Eu tento, nossa, que a vida sempre me mostra pelo amor, porque eu já tomei tanta porrada. É ruim, né? Quando a gente tem que realmente penar pra falar, ai, tá bom, eu assumo, estou errado. É, porque o julgamento vai também sujando, né, o chakra da garganta, né? Ah, é verdade, gente. E aí, cara, isso aí vai causando um problemão, assim, depois tem que fazer Uma bela limpeza, né? Que é, assim, é uma técnica que eu sigo muito, eu gosto, né? A cura prânica. É algo que eu pratico, faz bem pra mim. E pra mim funciona super bem, né? Que é uma técnica de energização e limpeza dos chakras, né? E os chakras, eles são centros energéticos que cada um tem uma representação nas nossas atividades e tudo mais. E se você, por exemplo, você faz fofoca de alguém, fala mal, aquilo suja a energia daquele chakra. Se você fala mal de alguém, alguém vai falar mal de você. Se você tira a verdade de alguém, alguém vai tirar a sua verdade. Então, se você não quer ser julgado, você quer ser julgada? Eu não quero, eu não gosto. Me sinto super mal. Então não julgue os outros, porque você vai ter menos ressonância com aquilo. E com menos ressonância você liga menos pro julgamento dos outros, porque você não julga, entendeu? Então você entende que o julgamento faz parte de uma visão pessoal da pessoa, que não é quem você é. Bom, pessoal, esse foi o nosso podcast de hoje sobre julgamento, tá? Não fiquem me julgando aqui, tá bom? Que agora vocês já sabem que vocês têm um pouco dessa energia que vocês estão jogando por aí. Não deixe de curtir esse vídeo, não deixe de compartilhar se isso fez sentido para você. Nos siga aqui nas redes sociais, Manuela Telescuri. Pode deixar perguntas, comentários, eu adoro responder. Sugestões para novos temas também são super bem-vindas, tá bom? Um grande beijo e até o próximo vídeo.